Então nós vamos para Mateus, capítulo 2. Na sequência normal nós estamos no livro de Gálatas, mas nessa época do Natal nós vamos trabalhar um pouco esse tema. Mateus, capítulo 2. Tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, em dias do rei Herodes, eis que vieram os magos do Oriente a Jerusalém e perguntavam: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. Tendo ouvido isto, alarmou-se o rei Herodes e com ele toda Jerusalém. Então, convocando todos os principais sacerdotes e escribas do povo, indagava deles onde o Cristo deveria nascer. Em Belém da Judéia, responderam eles, porque assim está escrito por intermédio do profeta: e tu, Belém, terra de Judá, não és de modo algum a menor entre as principais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo, Israel. Com isso, Herodes, tendo chamado secretamente os magos, inquiriu deles com precisão quanto ao tempo em que a estrela aparecera. E enviando-os a Belém, disse-lhes: ide informar-vos cuidadosamente a respeito do menino, e quando tiverdes encontrado, avisai-me para eu também ir adorá-lo. Depois de ouvirem o rei, partiram, e eis que a estrela que viram no oriente os precedia, até que chegando parou sobre onde estava o menino, e vendo eles a estrela, alegraram-se com grande e intenso júbilo. Entrando na casa, viram o menino com Maria, sua mãe. Prostrando-se, o adoraram, e abrindo seus tesouros, entregaram-lhe suas ofertas, ouro, incenso e mirra. Sendo por divina advertência prevenidos em sonho para não voltarem à presença de Herodes, regressaram por outro caminho à sua terra. Vamos orar? Obrigado, Senhor, por tua palavra, e nós pedimos nessa manhã que o Senhor nos ajude a compreendê-la, me ajude a transmitir de modo fiel, com integridade, clareza, para que todos possam entender a sua vontade, em nome de Jesus. Amém. Pois bem, nós estamos nessa história que fala sobre os reis magos, né? Algumas versões colocam homens sábios que vieram do Oriente, e essa história acontece um pouco depois do próprio nascimento de Cristo. Daqui a pouco a gente vai ver que, se você ver a partir do versículo 16, os magos, eles chegam em Jerusalém, eles não retornam para Jerusalém, vão para outro caminho. E aí Herodes descobre que eles não voltaram, fica muito bravo e manda matar todas as crianças até 2 anos lá de Belém, para garantir que mataram o menino. Então, o tempo que eles chegam em Belém não é o mesmo tempo que está lá José e Maria na manjedoura. Eles veem a estrela, eles vêm para Jerusalém, depois eles voltam, e então Herodes, para garantir, manda matar as crianças de 2 anos. Ou seja, tem um lapso de tempo grande. Talvez, se ele fosse engenheiro, seria 1 ano, então ele coloca 2 para garantir. Né? Mas houve um tempo. Quando você vê aqueles presépios que tem os magos, não tem problema colocar lá assim, vamos dizer, ilustra a história. Simbólico. Mas na nossa cabeça a gente sabe que eles não estavam lá, já estavam com Maria em outro lugar, talvez estava numa casa, coisa assim, né? Mas então são tempos diferentes, eles não estão lá. Outra questão importante no texto é que tem 3 presentes, ouro, incenso e mirra, mas não diz 3 sábios, 3 magos. Então poderiam ser 10, poderiam ser 2. São 3 presentes, mas a gente não sabe quantos vieram. Mas não tem problema falar 3 também. Vamos dizer, vai que eram 3. Mas só para entender essas questões. Eles chegam em Belém, então,
chegam em Jerusalém e eles começam a perguntar, aqui diz, eles perguntavam, onde está o recém-nascido rei dos judeus? Né? Você pode ver versículo 2, eles dizem, onde está o recém-nascido rei dos judeus, porque vimos a sua estrela no oriente e viemos para adorá-lo. Nota só, você adora um rei? Não. Né? Um rei normal você não adora. Você respeita, você obedece, se você tiver juízo, né? Mas você não adora. Você não se ajoelha diante de um rei. Mas eles entendem que esse rei é especial. Esse rei que nasceu é especial. E eles vão então lá, eles dizem isso claramente, nós viemos para adorá-lo. E eles falam isso em Jerusalém e a ideia é que eles começam a perguntar para as pessoas na rua, porque eles falam, se nós que viemos de tão longe, estamos encantados, né? Nós vimos a estrela, nós estamos vindo, então o pessoal de Belém deve estar em pavorosa, né? Deve estar indo de um lado para o outro alegre, deve ter lá, esse menino deve estar em algum palácio lá, nasceu o rei dos judeus, que alegria isso, né? E não é só um rei, é o rei, é aquele que viria salvar o seu povo. Então eles estão lá longe e eles chegam e talvez eles começam a olhar com cara de espanto um para o outro, ninguém sabe onde está o rei dos judeus. E essa conversa, depois que eles começam a perguntar para o povo, a conversa começa a espalhar, chega em Herodes, que era o comandante da região. Ele representava o Império Romano na região. Né? E Herodes, como todo rei normal, não gosta de concorrência. Né? Você pode ver até aquelas questões na Coreia do Norte, tinha lá o irmão que poderia assumir o trono, foi morto. Né? Nada de concorrência. Né? E na história de Israel tem uma ocasião, pelo menos, quando a Atalia é uma mulher que queria tomar o governo, ela vai e mata todos os descendentes do rei e esqueceu de um, e aquele é o que dá o golpe nela, né? É o que fica, mas geralmente acontece isso. O pessoal não hesita em matar o seu concorrente. O poder ele faz um pouco disso. E Herodes chega para eles e fala, olha, vai lá ver certinho onde ele está e volta para me dizer, porque eu quero ir adorá-lo. E eles acreditam em Herodes. Pior que eles acreditam, né? Não tem um bom senso, eles até iriam voltar. Mas, enfim, eles chegam para Herodes. Isso chega na cabeça de Herodes, essa história. Então Herodes, olha o que ele faz. Versículo 3. Tendo ouvido isto, alarmou-se o rei Herodes e com ele toda Jerusalém. Então, convocando todos os principais sacerdotes e escribas do povo, indagava deles onde o Cristo ou onde o Messias deveria nascer. Olha só como existe um jogo de palavras bem interessante. Eles estão querendo saber onde está o rei dos judeus. Para fazer o que com o rei dos judeus? Não, os magos. Para adorá-lo. Certo? E aí o que acontece? Herodes indagava deles onde estava o que? O rei? Não, onde está o Cristo? O Messias. Então era muito claro isso. Havia uma promessa no Antigo Testamento que começa lá com Adão e Eva, sobre o descendente dela que ia esmagar a cabeça da serpente, né? No caso de Satanás, e que vem vindo, passa em Moisés, vai vir um profeta depois de mim, vocês têm que ouvi-lo, passa pelos salmos, vários salmos vão falar de Cristo, vai vir o Messias, e de alguma forma, todo o Antigo Testamento aponta exatamente para esse ponto, vai vir o Messias. E na cabeça de Herodes, ele conhecia a história, ele sabia as profecias, ele estava no meio de um povo. Seria como alguém vir governar o Brasil de fora, passar uns 10 anos aqui, e não saber que o brasileiro gosta de futebol.
Seria ridículo, né? Tipo, não conhece nada. Então, ele não saber do Messias seria mais ou menos isso. Porque o povo respirava essa questão. E aí, então, ele pergunta, onde o Cristo vai nascer? Onde o Messias vai nascer? E aí, os sacerdotes dizem, em Belém da Judéia. Belém da Judéia é um vilarejo. É uma cidade, mas é como se pegasse o Mato Grosso do Sul e pegasse a menor cidade. Eu não sei qual é a menor cidade do Mato Grosso do Sul. Vila Vargas, né? É um distrito ali. Pega ali o distrito de Vila Vargas. E era uma coisa assim, insignificante. Mas havia uma profecia no Antigo Testamento que dizia: e tu, Belém, terra de Judá, não és de nenhum modo, de modo algum, a menor entre as principais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo Israel. Então havia uma profecia dizendo: o Messias vai nascer em Belém. Tá? E aí então o que acontece? Eles dizem isso para Herodes, dizem isso para os magos, e os magos então vão para onde? Vão para Belém. Agora vamos voltar para aquele jogo de palavras. Olha quantas palavras a gente vê aqui. Diz aqui no versículo 6, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo Israel. Então a gente já viu que Cristo é o rei, Cristo é o Messias, e agora Cristo é o guia. Não poderia ter usado outro termo, mas é o guia. O que é o guia? Aquele que vai à frente. E quando fala que há de apacentar o meu povo Israel, o que é apacentar? Não é uma palavra que a gente usa todo dia. Vou dar uma apacentada ali, né? A gente não fala isso, mas apacentar é pastorear. Tem a ver com dar pasto. É o termo para ovelha. É o termo de cuidado. Então, a ideia própria do povo quando pensava no Messias é que ele iria ser o pastor deles. Sabe, não sei se vocês conhecem a ovelha. A ovelha, você não toca ela segue você. Se você tiver, o maior desespero é quando você chega numa estrada e tem um bando de ovelhas na estrada. Porque elas não saem de lá, elas são meio burras, né? Assim, na verdade o pastor tem que vir e ele anda e ela vai atrás deles. Então a ovelha tem essa característica. O gado você toca, a ovelha você apacenta, ele tem que ser o guia delas. E a ideia que eles tinham de Cristo é que ele iria ser o pastor de Israel. Isso está em consonância com a própria ideia do Antigo Testamento de Deus. Deus, ele é mostrado várias vezes como pastor do povo. Quando o povo está sem Deus, a figura usada, eles são como ovelhas que não têm pastor. Estão perdidos. Uma ovelha sem pastor, ela não sabe para onde vai, ela se enrosca em qualquer buraco, ela vai e se machuca e não tem como voltar. Por isso Cristo fala várias vezes: eu sou o bom pastor, eu dou a vida pelas ovelhas. Ele cita aquela história clássica das 100 ovelhas, em que ele vai contar no final da tarde, está faltando uma, e ele sai para buscar a ovelha perdida, né? E ele traz, inclusive na história primitiva, ali mais ou menos no ano 100 depois de Cristo, quando você encontra um túmulo de um cristão, geralmente a figura que eles esculpiam no túmulo para ilustrar, que eles gostariam que ilustrasse o túmulo, não era necessariamente uma cruz, mas era um pastor, tem umas ovelhas no fundo e um pastor carregando uma ovelha no colo. Essa era a figura. Ou seja, agora eu estou no colo do pastor. É assim que eles viam Cristo. E Pedro chama Cristo de sumo pastor. Então a ideia do Messias não é uma ideia do Cristo, não é uma ideia longe, como vamos adorar o Deus de Marte, um Deus que não está conosco, mas nós precisamos adorá-lo para ele dar chuva para a gente. Mas é uma ideia próxima. O pastor é aquele que cuida da ovelha de perto. Ele diz: eu sou o bom pastor, eu conheço as minhas ovelhas e elas me seguem.
Então, Cristo, a ideia do Cristo, do Messias, embora seja uma ideia do rei, é aquele que governa, e às vezes se eu falasse só rei, fica aquela figura longe, né? Está lá em Jerusalém governando a gente. Mas quando chama para pastor, é uma ideia pessoal. O pastor conhecia cada ovelha pelo nome. E esse é o cuidado que Cristo tem conosco, né? O Messias teria. Então, nesse texto tem essa riqueza de atributos de Cristo. Herodes, então, chama secretamente os magos, ele inquire quanto tempo apareceu a estrela, e fala, vocês podem ir para Belém. Versículo 8. Ide, informai-vos cuidadosamente a respeito do menino, e quando tiverdes encontrado, avisai-me para que também eu ir adorá-lo. A ideia era bem clara. Esse menino é rei, mas Herodes entende, esse menino é mais do que rei. A adoração é devida somente a quem? A Deus. No Antigo Testamento era proibido adorar qualquer coisa menos Deus. Não terás outros deuses, a lei já dizia, né? Não terás outros deuses diante de mim. Não adorarás, não farás para ti imagem de escultura, não se prostrarás diante delas, não darás culto. Era proibido você ter qualquer coisa. Inclusive, quando o pessoal recebe de Deus, teve uma época que eles receberam um presente de Deus. Todo mundo estava sendo picado por cobras, morrendo, e aí Moisés foi instruído a fazer uma cobra de bronze, chamada Neustã. E ele levantou aquela cobra e todo mundo que olhasse para a cobra ia ser curado. E essa cobra ficou depois guardada. Sabe o que o pessoal começou a fazer com essa cobra? Adorar a cobra. Presta atenção. O poder é Deus, é de Deus. Agora aquela cobra, Deus mandou fazer aquela cobra, né? Foi como um símbolo. E, inclusive Cristo é ilustrado por aquela cobra, que ele seria levantado. E tem até um hino que a gente canta, olhai pois revivei, né? Terás vida em olhar para Jesus Salvador. Se você olhar para ele, olhai para mim e vivei, essa é a ideia, você teria vida. Mas nós somos exortados a não ter idolatria, porque o nosso coração, ele é muito propenso a isso. O nosso coração não é diferente do povo de Israel. O povo de Israel, lá no deserto, assim que Deus tirou eles do Egito, teve as 10 pragas, eles passaram pelo meio do Mar Vermelho, né? Aquela cena interessante, né? Água dos dois lados, eles passando, eles entraram, eles viram o poder de Deus, eles viram o monte fumegando, lá no Monte Sinai, e Moisés foi lá para receber as tábuas da lei. Enquanto o monte estava fumegando, o que eles disseram para Arão? Para ele fazer algum Deus que iria diante deles. E Arão fez o quê? Falou para todo mundo, dá a sua correntinha, seu brinco, derreteu tudo, fez um bezerro de ouro. Entende? Então, o povo, Deus se indignou com aquilo, destruiu aquele bezerro. Mas o nosso coração, ele pode ir para esse lado da idolatria muito fácil. A gente pode adorar coisas que não são Deus. No final de João, 1 João, que é uma carta de amor que João faz para a igreja, o último versículo diz, filhinhos, fugir da idolatria. Então, é algo que pode pegar o nosso coração. A gente não pode pensar que estamos isentos disso. O próprio Salomão, que foi o homem mais sábio do mundo, no final da vida dele, ele se ajoelhou diante de ídolos. E Deus tinha falado pessoalmente com ele. Quanto mais nós precisamos fugir disso, porque o nosso coração pode nos amarrar, porque a adoração é somente a Deus. E eles entenderam muito claramente, tanto os magos quanto Herodes, entenderam, esse menino deve ser adorado. Esse menino é Deus. Esse menino que está nascendo. Eles partem então, chegam até a casa, eles se alegram com intenso júbilo no versículo 10, e eles entram naquela casa, vem o menino com Maria, sua mãe. E o que eles fazem? Primeira coisa, prostrando-se, o adorar. Não há aqui uma palavra de
uma negativa. Não tem aqui uma palavra de proibição. Não adorem esse menino, adorem somente a Deus. Eles adoram o menino, eles se prostram diante dele. O prostrar-se diante de alguém tem essa conotação, você se prostra para adorar. E é interessante que, como rei, ele recebe presentes. Você lembra, é um costume antigo. O pessoal de outro país chegava para um país, trazia presentes para o rei, para ganhar o favor dele, para tentar fazer uma aliança com ele. E não pense que aqui tinha pouca coisa, esse ouro, incenso e mirra. Tá? Se você trouxesse um presente pequeno para um rei, você também estaria trazendo às vezes a ira do rei. Então devia ter muita coisa aqui. Não é um potinho com um pouquinho de ouro aqui. Então eu acho que é bastante coisa. E quando você vê Cristo já adulto, com seus 30 e poucos anos, ele diz, olha, o filho do homem não tem nem onde reclinar a cabeça. Tipo, não tem bens. O filho do homem não tem bens. Então esse ouro aqui provavelmente serviu para sustentar eles no Egito, né? Durante as fugas. Eles estavam fugindo, porque Herodes foi matar eles tiveram que fugir. Provavelmente eles usaram, esse ouro foi necessário para sustentar eles. Mas eles trazem esses presentes. O primeiro presente que eles trazem é o próprio ouro, reconhecendo que ele é rei. Você entrega ouro para um rei. Você geralmente chega com muito ouro, pedra preciosa, isso é coisa presente para rei. A gente já viu que a pergunta deles é: onde está o nascido, recém-nascido rei dos judeus? O próximo presente que é dado para ele é o incenso. No Antigo Testamento era proibido você acender incenso para alguma coisa. Vocês conhecem incenso? Aquele pauzinho que você coloca, sai um cheiro. Você podia ter em casa aquilo para dar um cheirinho na casa, não é problema aquilo. Mas o incenso feito para Deus não podia ser usado para você cheirar, vamos dizer, em casa. E eles trazem incenso, mas incenso é um presente interessante também. Aqui eu acredito que eles estão reconhecendo a Cristo como Deus, se trazer incenso. Os povos do Oriente têm muito disso, né? Acender o incenso para as divindades e tal. Então o presente deles é para Deus. Eles reconhecem Cristo como rei, dando ouro, reconhecem ele como Deus, mas eles dão mais um presente que é estranho. Para a mamãe é estranho. Mirra. Mirra é uma coisa que você coloca para embalsamar as pessoas. É como se você desse para uma mãe um caixão de presente. Seu filho nasceu, eu vou dar um caixão para ele. Ou seja, você vai enterrar ele. Seria um baque. Ou você, eu vou dar umas flores, né? Pensa alguém mal, alguém desavisado, vai levar flores porque a criança nasceu. E pega aquelas flores eu não sei quais flores são, mas aquelas flores de levar para o cemitério. E dá para a mãe aquelas flores para a criança. A mãe vai sair, vai te dar uma bronca se ela sabe o que significa aquilo. Mas deram esse presente para ele, reconhecendo isso. Ele não era só o rei e Deus, mas ele recebe um presente com relação à morte. É reconhecido que ele seria morto. Isaías 53 fala disso. Ele é o homem de dores que sabe o que é padecer. Ele que ia dar a vida para salvar o povo. Então é reconhecido também isso. Esses homens do Oriente, eles conheciam o Antigo Testamento, eles sabiam essas coisas. Então eles deram presentes relativos a essas questões. Eles deram um presente relativo à própria morte de Cristo. Agora, Cristo ele não teve pecado. Por que ele precisaria morrer? O salário do pecado é a morte. Ele morreu para nos salvar. Ele deu a vida por aqueles que pecaram. Sempre que a gente peca, a gente tem que entender, Cristo morreu por causa disso. E Deus fez questão de mostrar na morte de Cristo o quanto ele odeia o pecado. Não foi uma morte comum.
né? A gente vai estudar mais para frente, mas foi uma morte horrível, uma morte de cruz. E a Maria recebe aquele presente, daqui a pouco Maria, quer dizer, Maria já tinha ouvido um pouco sobre isso, né? Que uma espada ia atravessar o seu filho. Ela também conhecia muito bem o Antigo Testamento. Quando ela ora, ela é uma jovenzinha, talvez tinha 15 anos, 16 anos. É uma jovem que quando ora a Deus agradecendo porque Deus a escolheu para ser a mãe do Messias, ela esbanja a teologia, ela cita textos bíblicos de cor. Então, ela conhece a Bíblia, ela sabe, meu filho ele vai ser esse homem de dores que sabe o que é padecer. Havia essa questão também sobre o Messias. Mas eles então chegam, eles entregam os seus presentes e eles saem por outro caminho, voltam por outro caminho, não passam por Herodes, versículo 12, mas escolhem ir por um outro lugar para não avisar Herodes. E nesse meio tempo Herodes fica ali esperando eles, e dá tempo de José juntar sua esposa, seu filho e saírem para o Egito e fugirem, né, da presença dele. É interessante isso. Às vezes o plano que Deus tem para você em determinada situação não é que você enfrente aquela situação de cara, mas é que você fuja. O sábio vê o mal e esconde-se, né? Em 1 João 5 vai falar fugir da idolatria. Não brinca com isso. Existem alguns jovens que, assim, às vezes os namorados, né? Que eles falam, não, eu sei qual é o meu limite. Quando o jovem fala isso para você, você deve acender uma luz, né, na sua cabeça, dizendo, ele não sabe onde é o limite dele, não. Ele não tem ideia disso, né? Ele está brincando com fogo. E nesse caso específico, qual que era a vontade de Deus para eles? Não era que eles enfrentassem diretamente, dizendo, não, nós temos o Messias aqui, nós não vamos morrer. Mas é a fuga. E nesse texto aqui apresentado para a gente, em resumo e concluindo, nós temos Cristo apresentado de várias maneiras. Ele é o rei que viria, o rei dos judeus, ele é o Cristo, ou seja, ele é o Messias, ele é o guia também, é o pastor, que iria apacentar o povo. E ele é Deus, ele é digno de adoração. Cristo veio há 2000 anos atrás. Toda a história olha para Cristo de trás para frente lá, olhando para ele, chegando, dizendo, no futuro vai vir o Messias. E a gente hoje olha para 2000 anos atrás e vê o Messias veio. Não é uma história hipotética, não é uma ficção, não foi a ideia do Messias que veio, o espírito do Messias, não. Teve um menino que nasceu mesmo. Esse menino era possível ser visto, ele estava ali com a mãe dele, talvez a mãe dele segurando ele no colo, e aqueles homens ali prostrados diante do menino. Ele cresceu, ele comia, ele mamava, né? A Maria tinha que trocar as fraldas dele. Ele era uma pessoa mesmo. Esse era o Messias. E é esse Messias que promete para a gente cuidar pessoalmente de cada um de nós. E é nesse cuidado que a gente vê, se Cristo cuida de você aqui na terra, então Ele vai continuar fazendo depois da morte. Por isso a gente tem a segurança de que Ele vai cuidar da gente depois da morte. Porque Ele já cuida aqui. E esse Cristo também é rei. Um rei, ele faz o quê? Um rei, ele governa. Um rei, ele dá direção. Ele diz, você faz isso, você faz aquilo. Ele dá ordens. Então, quando uma pessoa se submete a Cristo, ela também está dizendo, eu vou segui-lo onde ele me mandar. Eu farei parte do seu exército. Eu vou zelar pela sua honra. E coisa assim. É um rei. Cristo
é o nosso rei. Na verdade, um dia todos vão se prostrar diante dele, mas aqueles que se prostram diante dele aqui na terra, que o reconhecem, eles terão, digamos, o seu favor. Você não precisa abrir lá, mas no Salmo 2, diz o seguinte: por que se enfurecem os gentios e os povos imaginam coisas vãs? Os reis da terra se levantam e os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: roupamos os seus laços e sacudamos de nós as suas algemas. Ri-se aquele que habita nos céus, o Senhor zomba deles. Na sua ira, a seu tempo lhes há de falar, e no seu furor os confundirá. Eu, porém, constituí o meu rei sobre o meu santo monte Sião. Proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse: tu és meu filho, eu hoje te gerei. Pede-me e te darei as nações por herança, as extremidades da terra por tua possessão. Com vara de ferro as regerás e as despedaçarás, como um vaso de oleiro. Agora, pois, ó rei, sede prudentes, deixai-vos advertir, juízes da terra. Servi ao Senhor com temor e alegrai-vos diante dele com tremor. Beijai o filho para que não se irrite e não pereçais no caminho, porque dentro em pouco se lhe inflamará a ira. Bem-aventurados todos os que nele se refugiam. Um dos favores, um dos modos de você conseguir o favor de um rei era você beijar o anel dele. Então o rei estava aqui, você vinha e beijava o anel, se submetendo a ele, dizendo: eu estou submisso a você. E ele aqui diz: beijai o filho para que não se irrite, e bem-aventurados todos os que nele se refugiam. O Natal é uma época de celebração porque nós celebramos que Cristo veio ao mundo, e nós, aqueles que se refugiam nele, se alegram muito disso. Nós não precisamos olhar para o futuro quando Deus vai mandar o Messias dele, porque ele já mandou, e nós podemos confiar nele para a nossa salvação. Então essa é a nossa mensagem de Natal. Jesus Cristo é rei, é o rei dos judeus. Jesus Cristo é o guia, Jesus é o Messias, Jesus é o nosso pastor e Jesus é Deus. Vamos orar? Senhor, nós te louvamos pela tua palavra e pedimos que nos ajude a termos o Senhor Jesus Cristo em alta conta nesse tempo em que celebramos o seu nascimento e nos alegramos muito que o Senhor mandou o seu Filho a nós. Nos ajude a termos isso em alta conta, a valorizarmos o seu Filho, o Senhor Jesus Cristo, e podemos andar de acordo com aquilo que Ele nos mostrou, que Ele seja o pastor de cada um de nós, como Ele tem dito, que sejamos ovelhas do seu rebanho. Em nome de Jesus. Amém.